Senhor, meus irmãos. Um grande prazer poder estar com os irmãos nessa noite. Juntos nós podermos adorar o nome do nosso Deus. Meus irmãos, gostaria de pedir aos irmãos para abrirem as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 20. Mateus capítulo 20, nós vamos estar lendo os versos 1 até o verso de número 16, a parábola dos pagamentos, né? Então, Mateus capítulo 20, versículo 1 até o 16, todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Minha versão vai estar um pouco diferente da dos irmãos, né? Mas é possível acompanhar a leitura, né? Diz assim: portanto, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário pelo dia, os enviou ao campo das videiras. Por volta das 9 horas da manhã, ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados sem ocupação. Então lhes disse: ide vós também trabalhar na vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outras vezes, próximo do meio-dia e das 3 horas da tarde, agiu da mesma maneira. Ao sair novamente, agora em torno das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam sem trabalho e indagou deles: por qual motivo estivesses aqui desocupados o dia todo? E lhe informaram: porque não houve alguém que nos contratasse. Então lhes falou: ide igualmente vós para o campo das videiras. Ao pôr do sol, o senhor da vinha ordenou ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados e terminando nos primeiros. Chegaram os que haviam sido contratados em torno das 5 horas da tarde, e cada um deles recebeu 1 denário. Quando vieram os que haviam sido contratados primeiro, deduziram que receberiam mais. Contudo, também estes receberam 1 denário cada. No entanto, assim que o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes últimos homens trabalharam apenas 1 hora, apesar disso, o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles: amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria 1 denário pelo dia trabalhado? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura, não me é permitido fazer o que quero do que é meu? Ou manifestas tua inveja porque eu sou generoso? Portanto, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus pela sua preciosa palavra, não é? Meus irmãos, nessa noite, quero falar sobre um assunto com os irmãos e podemos resumir este assunto em uma frase, né? Espero que os irmãos guardem ela ao sair daqui nessa noite, né? Ela diz assim: na vida cristã não se exige recompensas. Então é este assunto que nós abordaremos nessa noite, vai estar resumido dentro dessa frase: na vida cristã não se exige recompensas. Então, olhando para este texto que está diante de nós,
nós podemos fazer algumas perguntas, né, que trariam uma sensibilização para as nossas vidas, e eu queria perguntar para os irmãos e que os irmãos assim possam refletir com os irmãos mesmos. O que nos motiva, meus irmãos, a servir a Jesus Cristo? O que nos mantém atraídos dentro dessa igreja, ou dentro da igreja, ou dentro da vida cristã, ou continuando a servir nosso Jesus Cristo, o nosso Senhor? O que nos mantém fiéis a Ele nas atividades que nós temos dentro da igreja, nos cultos, em aprender a sua palavra, em orar e buscar a presença dEle? O que nos motiva? Qual é a nossa intenção ao nos unirmos aqui, ao declararmos para todas as pessoas que nos conhecem, sejam cristãs ou sejam ímpias, declararmos para ela que nós somos cristãos? Uma pergunta que, se respondida, nos revelará o propósito da nossa vida, o propósito de servirmos a Jesus, o porquê nós estamos aqui. Então, para alguns, olhar para essas perguntas, talvez alguns digam assim: Juninho, isso é óbvio, Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, Ele é o meu Senhor, Ele tem me abençoado de todas as maneiras e de diversas formas, e então eu sirvo a Ele por causa desses motivos. Infelizmente, nós vivemos em um contexto da igreja, principalmente o nosso contexto pentecostal, aonde o servir a Jesus passou a ter o crente que serve a Jesus passou a ter um relacionamento de barganha com esse Deus, exigindo dele algumas recompensas, exigindo dele alguns ganhos, exigindo dele algumas coisas para que então ele se mantenha fiel a Deus. Irmão Jamir, na sua fala aqui, falou a respeito de pessoas que querem servir a Deus ou contam testemunhos apenas aonde é relatado, frisado as bênçãos materiais do Senhor, aquilo que Ele nos dá materialmente, e então isso revela o sentimento da igreja muitas vezes, ela servindo a Deus pela barganha, servindo a Deus para adquirir uma recompensa dEle. E este é um grande problema que nós vemos nos nossos dias. E para nós falarmos sobre este tema com os irmãos nessa noite, eu escolhi essa parábola de Jesus Cristo, registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, e registrada unicamente desse Evangelho. O Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João não traz a descrição dessa parábola. E olhando para essa parábola que está diante de nós, nós vamos refletir a respeito desse tema. Na vida cristã não se exige recompensas do Senhor. Na vida cristã não se exige. E para nós adentrarmos no entendimento dessa parábola, por causa que a parábola, para os seus primeiros ouvintes, elas eram um tanto mais fácil de se perceber, de se aprender, de chegar à conclusão do que Jesus estava falando, apesar de que algumas parábolas ainda se tornavam enigmáticas, a ponto de Jesus era necessário que ele explicasse para os seus discípulos algumas parábolas. Mas a maioria das parábolas, quando contadas por Jesus Cristo, eram parábolas de bom entendimento. As pessoas estavam familiarizadas com aquilo que Jesus estava falando nas suas parábolas. Ele olhava para um semeador semeando, olhava para aquele ato de semear, olhava para a semente que caía no pé do caminho, olhava para a semente que caía entre os pedregais, olhava para a semente que caía entre os espinhos e na boa terra, e daquilo Jesus conseguia extrair lições espirituais a respeito do reino dos céus. Então, basicamente, este é o significado de uma parábola, né? Você usar a partir de subterfúgios materiais, subterfúgios terrenos, anedotas ou contos cotidianos que as pessoas, hábitos cotidianos que as pessoas possuem, para então você olhar para aquilo e extrair
uma lição espiritual. Então Jesus, ele sempre tinha essa mania, ele não é exclusivo em usar parábolas. Isaías usa no capítulo 5 do livro dele, Ezequiel também foi chamado, não é este o contador de parábolas pelo povo, o povo chamava Ezequiel de contador de parábolas, mas esse era um método um método de fixar uma mensagem na mente das pessoas. Você pode ter certeza que a ilustração ela sempre fixa, você pode esquecer de tudo que o pregador ele falou, mas a ilustração sempre fixa na mente, você nunca esquece de uma anedota, de uma parábola. Então essa era a finalidade de se falar em parábolas, fixar na mente dos ouvintes, fixar na mente das pessoas aquilo que estava sendo ensinado, para que elas lembrassem dos princípios espirituais, quando elas tivessem contato com essa parábola. E essa parábola que está diante de nós, como eu disse para os irmãos, para nós entendermos essa parábola, é necessário nós voltarmos para o capítulo 19 de Mateus. Sem o capítulo 19, nós não conseguimos entender essa parábola completamente. Ela já foi interpretada de diversas maneiras, alguns chamam essa parábola dos santos dos últimos dias, as pessoas que seriam salvas antes da vinda de Jesus Cristo e tudo mais. Então, diversas maneiras foram empregadas para se entender essa parábola, mas para nós entendermos ela está em perfeita, em completa conexão com o capítulo 19. Então, pediria para os irmãos aí abrirem as vossas Bíblias aí, já só uma página atrás, no capítulo 19, e este capítulo 19 que está diante de nós, ele pode ser dividido em 3 partes, né? São 3 assuntos abordados por Jesus aqui, episódios abordados neste capítulo, que vai do verso 1 ao verso 12, que vai falar a respeito do casamento e do divórcio, o verso 13 ao verso 15 vai falar a respeito das crianças, e o verso 16 ao verso de número 30, que vai falar a respeito do jovem rico e também de uma declaração final de Jesus Cristo sobre o reino dele, que vai do versículo 27 ao versículo 30. Então, os irmãos observem que para nós entendermos precisamente o que Mateus agrupou neste capítulo 19, nós precisamos entender que Mateus, ele é diferente, quando foi escrever o seu evangelho, ele usou um foco diferente dos demais evangelistas. Provavelmente ele tenha se baseado em Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, e Mateus, ele procurou reunir e agrupar no seu evangelho, quando ele foi relatar a biografia de Jesus Cristo, ele procurou reunir os principais discursos de Jesus Cristo, ele procurou reunir todos os ensinamentos de Jesus. Então, quando você olha para o evangelho de Mateus, você vai ver um evangelho um tanto mais docente, um evangelho que vai trazer vários e vários discursos de Jesus Cristo, não que os outros não tenham, não é? Mas que esse evangelho aqui, ele vai frisar mais os discursos de Jesus Cristo, e os comentaristas vão dizer que Mateus, ele agrupa o seu livro baseado em 5 grandes discursos de Jesus Cristo, que começa em Mateus capítulo 5, que é o Sermão da Montanha, bem conhecido por nós, e este capítulo 19 de Mateus é um desses grandes discursos. Se você olhar na sua Bíblia, no capítulo 26 de Mateus, vai estar escrito assim: acabando de ensinar todos estes discursos, não é? Que seriam esses 5 discursos que foram agrupados por Mateus no seu evangelho, então viria a crucificação a respeito de Jesus Cristo. Então, esse grande discurso aqui que está diante de nós, que é o Evangelho de Mateus no capítulo 19, ele vai tratar a respeito desse grande tema, que é o casamento e o divórcio, onde Jesus traz a sua perspectiva a respeito do casamento, contrariando Hilel, contrariando o Rabino Shammai, que eram rabinos que discutiam nesse período a respeito do casamento, e quando os discípulos fizeram a pergunta para Jesus, era querendo saber: Jesus, qual é a sua opinião, qual é a sua interpretação da Bíblia a respeito do casamento? E Jesus, não ficando nem com o Rabino Shammai, nem com o Rabino Hilel, estabelece aquilo que foi estabelecido no princípio, que o homem e a mulher foram feitos um para o outro, somente um, e que eles se tornariam uma só carne. E então, no versículo de número 16, depois de Jesus abençoar as crianças que haviam visto a ele, no versículo 16 ocorre um episódio na vida de Jesus Cristo. Em uma das poucas vezes, uma pessoa se aproxima de Jesus Cristo e sai
pior do que quando antes de chegar diante dele, uma das poucas pessoas que chegam pior da maneira que estava, que saem diante dele pior da maneira que estava. Que esse jovem é chamado por nós, normalmente, por jovem rico. Esse jovem chega diante de Jesus Cristo, o seu registro também vai estar em Marcos e Lucas, e esses evangelistas vão trazer características a respeito desse episódio na vida de Jesus Cristo. Esse homem chega para Jesus, um tanto insatisfeito com a sua vida religiosa que ele vivia, chega diante de Jesus e diz: Jesus, o que eu farei para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer, que bem farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz para ele: olha, você já sabe o que os rabinos têm dito para você, guarda os mandamentos, não matarás, não cobiçarás, não adulterarás e tanto mais. E a resposta do jovem para Jesus é: Jesus, eu sou impecável nisso. Desde a minha mocidade, tenho seguido uma vida religiosa fervorosa, tenho lutado para guardar todos esses mandamentos. E então Jesus, olhando para ele, a versão de Marcos vai dizer assim, Jesus olhando para ele, o amou e disse para ele assim: então vai, vende a sua propriedade e tudo o que tem, entrega para os pobres e me segue. A resposta de Jesus era: olha, tudo bem que você tem guardado os mandamentos de não matar, não adulterar, não roubar, todos esses mandamentos você tem guardado, só que agora cumpre o primeiro e o segundo. Qual era o primeiro e o segundo? Ama o teu próximo, dando os teus bens para ele, e me ame acima de todas as coisas e me segue. A Bíblia fala então que esse jovem se entristece com a resposta de Jesus Cristo, porque possuía muitas propriedades. Na verdade, as propriedades possuíam esse rapaz. E então, depois desse evento acontecer, esse jovem vai embora, pior do que quando chegou, e Jesus faz uma declaração e diz assim: olha, com toda certeza vos afirmo que dificilmente o rico entrará no reino dos céus. É muito mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A expressão dos discípulos diante da resposta de Jesus Cristo é uma expressão de frustração. E eles dizem para Jesus: Jesus, então quem poderá se salvar? E por que eles pensavam dessa maneira? Por que eles agiam dessa maneira? Por que eles reagiram, melhor dizendo, dessa maneira? Porque existia na mente judaica uma mentalidade. E a mentalidade que tinha na mente judaica era: se você for fiel a Deus, guardar os seus mandamentos, se você for fiel a Ele piedosamente com a sua vida, então Deus estará contigo, abençoando você com riquezas e bens. Então, piedade, na mentalidade judaica, e riqueza andavam de mãos dadas. Essa era a mentalidade que o povo judeu tinha a respeito da vida do reino de Deus. Por isso que quando você olha para o livro de Jó, existe um choque, tanto na mente de Jó, existe um choque na mente dos seus amigos, quando Jó diz que ele tem sido fiel, quando Jó diz que ele tem sido um homem zeloso, que ele tem guardado a lei, que ele não pecou em nada, só que então a tragédia veio sobre ele, ele perdeu a riqueza, perdeu a saúde, perdeu os filhos. Então, esse choque entra na mente dos amigos de Jó, e os amigos de Jó dizem: não, Jó, a teologia que a gente aprendeu é que se você for fiel a Deus, se você for fiel ao Senhor, então você vai ter bens, você vai ter filhos saudáveis. Então não dá para entender, Jó, deve ter algum pecado que você cometeu e você não está sendo íntegro na sua resposta. Essa era a mentalidade do povo judeu, e essa mentalidade ainda imperava nesses dias. Por isso, a expressão dos discípulos: então quem poderá se salvar? E a resposta de Jesus é: o que é impossível para os homens, será possível para Deus, que pode todas as coisas. Aí então, no versículo 27 deste capítulo, Pedro se manifesta, e diz assim: Senhor, nós deixamos tudo que tínhamos e te seguimos, o que será de nós? Pedro estava dizendo assim: Senhor, o jovem rico não quis se desapropriar das suas propriedades, o jovem rico preferiu as suas propriedades e não te seguir, só que nós agimos diferente, Senhor, nós deixamos tudo quanto nós tínhamos e nós estamos te seguindo. Senhor,
Em comparação com o jovem rico, Pedro estava dizendo, nós temos uma atitude mais de crente, não é? Nós deixamos tudo. Em comparação com ele, nós deixamos tudo. E o que nós teremos? Pedro expressa um desejo assim. O jovem rico, Senhor, preferiu as propriedades ao te seguir. Nós preferimos o Senhor do que as propriedades. Só o que será que nós ganharemos então com isso? Pedro esperando uma recompensa do Senhor Jesus Cristo. E a resposta de Jesus para Pedro e também os demais discípulos que estavam conturbados com a declaração de Jesus Cristo, a resposta de Jesus é em duas partes. A primeira parte, que Jesus responde para os discípulos e para Pedro, a pergunta dele é: com toda certeza ou em verdade vos afirmo, que vós, que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vós vos assentareis para julgar as 12 tribos de Israel. E também todos aqueles que deixaram irmãos, pai, mãe, filhos ou terras, eles serão recompensados, receberão nessa vida e no futuro herdarão a vida eterna. Então Jesus estabelece, pode ficar sossegado, Pedro, você vai receber a recompensa que você está esperando. E a recompensa é, você vai participar de um reino aonde eu sou o Senhor. E depois você participará de uma eternidade comigo. Pode ter certeza, Pedro, que essas coisas acontecerão com você. Vocês que abnegaram, vocês que deixaram tudo, vocês que estão me seguindo, você pode ter certeza que vocês estarão comigo na vida eterna, participando do meu reino. Só que no versículo 30, Jesus coloca uma palavra chamada entretanto. Essa palavra, entretanto, é uma palavra que denota a adversidade do que Jesus estava falando. Então ele declara assim, vocês vão receber a recompensa, só que porém, mas, ou entretanto, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Aí, esse pequeno versículo, Jesus vai explicá-lo dentro dessa parábola que está diante de nós. Quando você pega a sua Bíblia, no versículo 1 do capítulo 20, você vai encontrar a palavra portanto aí. Essa palavra portanto que está aí, ela está concluindo um pensamento que foi falado no capítulo anterior. Então o capítulo 19 e o capítulo 20 ainda estão conectados. O capítulo 19 e o capítulo 20, ainda Jesus está começando, ainda dando a resposta para Pedro. E a resposta dele sai em forma de parábola. E Jesus conta essa parábola que nós acabamos de ler. Essa parábola é conhecida pelos irmãos, uma parábola bastante conhecida, de um proprietário que tinha uma vinha e ele saiu a contratar trabalhadores para a sua vinha. Como eu disse para os irmãos, Jesus usava hábitos cotidianos, hábitos da sociedade, onde as pessoas poderiam entender a parábola de melhor maneira. E este costume de um proprietário sair da sua vinha era comum naquele período. Os trabalhadores se reuniam em uma praça, e essa praça estava lotada de trabalhadores, e eles esperavam os proprietários passarem, os proprietários da vinha passarem, porque não é como nos dias de hoje, onde você marca ou frisa um contrato vitalício com uma empresa e fica trabalhando com ela. Não, esses trabalhadores, eles tinham o costume de ganhar o pão de cada dia, literalmente. Eles não tinham a recompensa de lá no final do mês ter o salário depositado na conta do banco, não. O salário era diário que eles tinham que receber. Então eles saiu esse trabalhador, esse dono da vinha, e encontrou um grupo de trabalhadores lá para 7 horas da manhã. Os judeus acordavam cedo, 6 horas, saíam, e 7 horas da manhã estavam lá, esperando. O trabalhador reuniu um grupo e levou para que eles trabalhassem na vinha. A Bíblia fala então que no decorrer do dia, esse trabalhador passou naquela praça novamente, precisou sair, e então encontrou mais um grupo de trabalhadores,
talvez acordaram tarde, né? E quando chegaram lá, não foi possível trazer esses trabalhadores para trabalharem na vinha. E então, por volta das 9 horas da manhã, esses trabalhadores são convocados por esse mesmo senhor e enviados mais uma vez para a vinha. O senhor da vinha, mais uma vez, saiu em mais 2 horários. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, ele agiu da mesma maneira, encontrou trabalhadores e mandou com que eles trabalhassem na vinha. E o interessante é que ele acertou com os primeiros trabalhadores 1 denário que eles deviam receber. Um denário, naquele período, era um bom salário. Os comentaristas vão dizer que o rabino Hillel recebia meio salário, e era um grande rabino meio denário, e era um grande rabino naquele período. Os escritores ou os escribas do Império Romano recebiam cerca de 2 denários por dia. Então esse cara tinha uma vida mais tranquila, uma vida mais sossegada, uma vida que sobejava mais. Então ele contratou e disse para eles: vocês vão trabalhar o denário e vão receber 1 denário no final do dia. Aí então, o trabalhador encontrou esses da meio-dia, esses da 3 horas, e mandou para que eles fossem trabalhar. E perto do pôr do sol, cerca de 5 horas da tarde, para o judeu, perto do pôr do sol, ele encontra mais um grupo de trabalhadores e pergunta para eles: olha, mas por que vocês ficaram sem fazer nada o dia inteiro? E eles responderam: olha, nós estamos aqui esperando, não passou nenhum senhor o dia inteiro, então nós ficamos aqui. Ele diz: olha, também vá lá trabalhar naquela vinha, para que vocês tenham o que ganhar. E então, no verso de número 8, quando o sol se pôs, o senhor da vinha chamou os trabalhadores para pagar o seu denário, aquilo que estava estabelecido no acordo deles. E ele começou pelos últimos que ele havia contratado. Então chamou o das 5 horas, o das 3 horas, o da meio-dia, os da 9 horas da manhã, e por fim acertou a conta com os primeiros que ele havia contratado. E a Bíblia vai dizer, no verso de número 10, que os primeiros contratados viram que os das 5 horas, os das 3 horas, os da meio-dia e os da 9 horas receberam 1 denário. E logo eles deduziram: meu Deus, trabalhei o dia inteiro, estou trabalhando o dia inteiro aqui, e esses caras receberam 1 denário, então um já chamou um amigo: pagou 1 denário para eles, então nós vamos ganhar um pouquinho a mais aí. Aí a Bíblia fala que quando ele chegou para os primeiros, também deu 1 denário para ele. E logo se indignaram com o Senhor e disseram para ele assim: olha, nós trabalhamos o dia inteiro, suportamos o sol, a fadiga foi maior para nós demos mais enxadada do que esses caras aí, e você deu a mesma paga para ele do que você deu a nós. O senhor, o proprietário, chega para eles e diz assim: olha, qual foi o combinado que eu tinha contigo? 1 denário, eles responderam. Então, eu não estou sendo injusto com você. E ele diz assim: por um acaso, vocês estão sendo invejosos pelo fato de eu ter sido bom com os demais que trabalharam menos horas? E então, a parábola encerra dizendo que muitos últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Essa parábola foi a resposta que Jesus deu ao Pedro para a recompensa que ele estava almejando. A primeira resposta era: Pedro, pode ter certeza, você vai participar de um reino onde eu sou o Senhor, e você vai participar da vida eterna, você vai receber a recompensa. Entretanto, ouça essa historinha aqui. O que Jesus estava querendo dizer para Pedro era: Pedro, aquelas pessoas que querem me servir, esperando uma recompensa, eles serão últimos. E aquelas pessoas que querem me servir, não esperando uma recompensa, não desejando serem recompensados, não almejando serem recompensados, além de herdar a vida eterna comigo, além de serem os primeiros, eles ainda receberão recompensa.
Em outras palavras se você serve Jesus, esperando conscientemente uma recompensa, você não irá tê-la. Mas se você serve Jesus, pelo amor a Ele, pela fidelidade a Ele, porque encontrou nele um glorioso brilho, uma gloriosa beleza, porque Ele ser um Senhor bom e fiel, e não esperando nenhuma recompensa, apesar disso, você irá tê-la. Então, é isso que Jesus está querendo ensinar para Pedro e para os demais discípulos. Se vocês querem me servir, vocês querem entrar dentro dessa carreira cristã, não exija uma recompensa do seu Deus. Não exija uma recompensa dele. Exigir uma recompensa dele. E quando você volta para a declaração de Pedro, Pedro fica preocupado. Ele viu um crente ir embora da igreja de Jesus Cristo pior do que estava. Ele viu um crente ir embora da igreja de Jesus Cristo que poderia dar um grande dízimo para Jesus, ajudar. E Jesus não teve nem medo de expulsar um grande dízimo daquele. E Pedro fica preocupado dizendo assim, espera aí, tudo bem, ele é rico, não teve nenhuma recompensa, porque escolheu a sua riqueza, agora eu deixei tudo, então eu espero alguma coisa. Pedro estava tendo a atitude desses trabalhadores da vinha, eu estou aqui há mais tempo, eu estou aqui há mais tempo, eu já fiz mais coisas, eu renunciei mais coisas, eu espero que o Senhor lá no final me recompense. Eu espero que o Senhor lá no final tenha um grande galardão avultado para mim. Então eu quero que os irmãos logo pensem algo, servir a Jesus, sim, nós teremos grandes e avultadas recompensas. O apóstolo Paulo fala que as leve e momentânea tribulação que nós passamos aqui, nem são de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Jesus fala no Sermão da Montanha a respeito daquelas pessoas que amavam apenas os seus companheiros, e ele dizendo que galardão tereis, que recompensa tereis. Jesus falando dos fariseus, a respeito deles entregarem as suas ofertas, deles orarem para ser vistos, e dizendo, olha, eles já receberam a vossa recompensa, mas vocês façam diferente, porque vocês receberão a recompensa do Pai que está no céu. Então, a vida cristã promete recompensa, sim. A vida cristã promete recompensas de vida eterna para nós, recompensas de alegria triunfante com o Senhor para nós. Só que tem um porém: se você serve a Jesus Cristo com o desejo de agarrar essas recompensas, você não terá-las, você não irá tê-las, você não irá adquiri-las. Vou ser fiel durante 20 anos de crente, para que no final eu tenha mais recompensa do que aqueles outros irmãos que estão me vendo, que entraram depois, que fizeram menos do que eu, que não trabalharam quanto eu fiz. Eu quero ter mais recompensas, vou ser fiel com essa finalidade. E esse é um dos grandes problemas do nosso período, dos cristãos da nossa era, quando a teologia da prosperidade diz que eles vão receber se eles forem fiéis a Jesus Cristo. Aonde a teologia do triunfalismo terreno diz para eles que se eles forem fiéis, eles vão triunfar em vitória e em mais vitória. Não terá problemas para se passarem na vida dessas pessoas. E então, a igreja teve a mentalidade que Pedro estava tendo, que os discípulos naquele período estavam tendo, de querer servir a Jesus a partir das barganhas. As mega igrejas do nosso país dizem, dê mais para que você seja mais abençoado ainda. Dê uma quantidade maior de dinheiro para que você seja mais abençoado ainda pelo seu Deus. A barganha entre a criatura e o Criador. E essas pessoas que adotam esse estilo de cristianismo estão olhando para as mãos de Deus, mas não estão olhando para o dono das mãos.
Essas pessoas que adotam esse estilo de cristianismo estão dizendo: estarei lá para adquirir uma bênção, estarei lá para adquirir algo que o meu Deus possa me dar. Estávamos estudando, como o pastor disse, o livro de Levíticos, e uma das coisas que muito me intrigou no livro de Levíticos é que ele vai descrever a maneira de culto do povo judeu. E a maneira de culto do povo judeu é a oferta, é oferecer algo. O judeu não poderia chegar para o tabernáculo ou para o templo e chegar para Deus: eu vim adquirir algo, eu vim adquirir uma bênção, eu vim adquirir posses materiais, eu vim adquirir soluções para os meus problemas difíceis, soluções para toda a minha dificuldade. Não, o judeu sabia: quero oferecer um culto para mim, Deus estabeleceu: traga algo para oferecer, traga algo para oferecer. Em contraste com o pensamento da modernidade, onde as pessoas, sem se interessarem em oferecer uma vida para o seu Deus, em oferecer uma vida para o seu Criador, em oferecer uma mente mais sã para Ele, em oferecer um coração mais puro para Ele, em oferecer uma alma mais pura para o seu Deus, eles chegam para a igreja com um estilo de vida imundo, com um estilo de vida banal, com um estilo de vida frívolo, e diz ainda para o seu Deus: estou aqui para adquirir algo do Senhor, estou aqui para receber a minha recompensa, estou aqui para receber um galardão da sua parte, ó Deus. Então, existe um perigo quando nós colocamos em nossa mente e dizemos para Deus: quero te servir para obter uma recompensa maior. E um dos perigos, sabe qual é? É que você se coloca acima de outras pessoas. Pedro se compara com o jovem rico e diz assim para o jovem rico, e diz assim para Jesus: eu sou diferente dele. Ele não quis abandonar as propriedades, mas eu abandonei. Ele não quis abandonar as coisas para te seguir, Senhor, mas eu estou aqui. Eu sou um melhor cristão do que ele. Eu sou um melhor crente do que ele, Senhor. E o perigo de servir a Jesus, esperando uma recompensa por aquilo que você faz, é porque você se coloca acima de outras pessoas. Eu frequento mais o culto do que elas, eu oro mais do que elas, eu leio mais a Bíblia do que elas, e você se coloca num nível superior às pessoas, que não oram como você ora, que não leem a Bíblia como você lê, que não frequentam os cultos como você frequenta. Aí você se acha um cristão melhor, um cristão superior, alguém que é digno do maior atenção de Deus, alguém que é digno da maior bênçãos do Senhor. E você se coloca num nível superior e despreza as outras pessoas. O Joel pregou aqui uma vez sobre o perigo da crítica horizontal. O que é a crítica horizontal? É você dizer: em comparação com Marquinhos, eu sou um crente melhor. Em comparação com tal irmão, eu sou um crente melhor. Se colocar eu e ele lado a lado, eu sou mais crente do que ele. Aí, você toma uma anestesia e diz: então eu estou bem ainda. Nossa, olha para a vida daquele irmão, está pior do que a minha, então eu estou bem ainda. E é isso que Pedro fez. Pedro disse: em comparação com o jovem rico, Senhor, eu abandonei, eu deixei, e eu estou te seguindo. Qual é a minha recompensa? E o perigo da crítica horizontal é essa, que você coloca um ser humano imperfeito como você, como seu padrão de santidade. Em comparação com ele, eu sou mais santo. Só que o nosso critério para definirmos se nós somos santos não é o irmão, não é a irmã, mas é Jesus Cristo.
E você pode ter certeza, se eu colocar você do lado de Jesus Cristo, irmão, você some. Ele é maior na sua moralidade. Ele é maior naquilo que Ele é. Ele é muito mais glorioso daquilo que Ele é. Perto de nós, somos como a Bíblia fala, um pequeno grão dentro de um balde. Perto de Deus, somos apenas isso. E o outro perigo de servir a Deus por uma recompensa é que você se acha digno de receber méritos. Você se acha digno de receber alguma coisa, o que é contra todo ensino da vida cristã. Já disse isso aqui uma vez, digo novamente. Pergunta para um judeu por que ele vai para o céu. E ele vai dizer para você: eu guardei o sábado, guardei a Torá, pratiquei todos os rituais do judaísmo, é por isso que eu vou para o céu. Pergunta para um islâmico por que ele vai para o céu. E ele vai dizer para você: guardei o Alcorão, fui para a cidade sagrada Meca, fiz as minhas peregrinações, dei as minhas esmolas, não ofendi Alá, nem Maomé, eu vou para o céu por causa dessas coisas. Agora, pergunta para um genuíno cristão, por que ele vai para o céu? E o genuíno cristão vai te responder: porque eu sou pecador. Porque eu nasci em pecados e em pecado me concebeu a minha mãe. E a pessoa vai responder assim: mas e é por isso, por causa disso que você vai para o céu? E o cristão genuíno responde: mas existe um que possui todo o mérito. O sangue dele possui todo o mérito. E ele espargiu esse sangue sobre mim. E eu vou para o céu por causa dos méritos de outro. Não por causa dos meus méritos. Não por causa das minhas atividades religiosas. Não porque as minhas atividades religiosas é maior do que o irmão A, do que o irmão B. Eu vou para o céu pelos méritos do Calvário. Eu vou para o céu porque o Cristo me deu a sua graça. Na doutrina da reforma, uma das doutrinas estabelecidas foi a doutrina da imputação. Essa doutrina diz que quando Cristo subiu naquela cruz, Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Só que isso não era o suficiente. E sabe o que Ele fez também? Pegou toda a justiça dEle e colocou sobre a minha vida. E diante de Deus, Deus pôde me olhar com justiça. Deus pode me olhar com uma pessoa inocente, não pela minha justiça, não pelo que eu fiz, não pelas coisas que eu pratiquei, mas porque Ele me vestiu da veste de Jesus Cristo. Paul Washer dizia que José tinha uma túnica que ele não queria dividir com nenhum dos seus irmãos, mas Jesus tinha uma túnica de justiça que Ele dividiu com todos nós. E meu irmão, se hoje você está aqui, seguro pela graça de Deus, coloque isso na sua cabeça: os méritos do Calvário estão sobre a sua vida, a justiça de Cristo está sobre você. Não é porque você ora mais, não é porque você lê mais, ou conhece mais teologia, não, você está aqui porque a graça de Jesus Cristo está te sustentando. Quando você serve a Jesus, esperando a recompensa dEle, você está dizendo para Ele: Senhor, eu sou digno de receber, eu sou digno de ter, eu sou digno de alcançar a recompensa. Mas quando nós aprendemos que nós só estamos aqui pela graça do Senhor, e por favor, não perverta as minhas palavras, eu estou falando de graça, eu não estou falando de libertinagem.
Eu estou falando de graça. Eu não estou falando de justificativas para você viver a vida que você está vivendo. Calvino dizia nos seus escritos que para uma pessoa possuir a graça, ela precisa ter 5 coisas na vida dela. A primeira coisa era Cristo, a segunda coisa era o Espírito Santo, a terceira coisa era a palavra de Deus, a quarta coisa era a oração e a quinta coisa era o jejum. Quer fazer o teste para ver se a graça de Deus está na sua vida? Veja se essas 5 coisas estão. Você está praticando essas 5 coisas. Quer saber se a graça de Deus está inundando o seu coração? Veja se essas 5 coisas estão fazendo parte da sua vida, fazendo parte da sua rotina, fazendo parte dos seus hábitos. Porque dizer ter a graça de Deus para viver de qualquer maneira, meu irmão, isso não é graça, isso é libertinagem. Mas a graça de Deus, ela nos conduz para o Cristo, ela nos conduz para o Espírito Santo, ela nos conduz para a oração, ela nos conduz para a palavra de Deus, ela nos conduz para os jejuns. É como se fosse um pacote, não tem como escolher uma das coisas, só quero a palavra de Deus, só quero a oração, só quero o Cristo, só quero o Espírito Santo. Não, é um pacote de coisas. Se você tem a graça, você tem todas essas coisas. Então, meu irmão, para a gente terminar, na vida cristã, não se exige nenhuma recompensa do Senhor. Alguns vão dizer, a respeito dessa parábola, que existia uma parábola semelhante a essa entre os rabinos judaicos, semelhante, só que contrária a esta parábola, aonde eles diziam do trabalhador que fez muito, e no final o rei, quando foi distribuir o pagamento, foi distribuir a recompensa para aquele que fez muito, ele deu mais, e para os que fizeram menos, ele deu menos. E então alguns vão dizer que quando Jesus trouxe essa parábola, foi para destruir essa parábola judaica que estava na mente do povo judeu, porque o judeu tinha essa mentalidade: quem fizesse mais orações, quem orasse para ser visto, quem desse as esmolas para ser visto diante do povo, eles diziam, esse daí, ele vai ter uma recompensa maior lá no final. E Jesus está dizendo, meu irmão, está todo mundo nivelado. Mas eu trabalhei mais, você vai receber a mesma paga. Mas eu frequentei mais a igreja, eu tenho mais anos de crente, mas no final, você vai receber a mesma recompensa. No reino de Deus, não existe esse tipo de coisa. Jesus disse a respeito de João Batista, dentre os nascidos de mulher, não houve ninguém maior que João Batista, só que ele termina assim, só que o menor no reino dos céus é maior do que João. Ou seja, não existe maiores, melhores, quem faz mais. Não exija uma recompensa do teu Deus. Sirva a Ele por quem Ele é. Sirva a Ele porque você conseguiu contemplar a beleza da sua formosura. Sirva a Ele porque você não consegue viver sem Ele. Como o Jamir disse na sua palavra aqui, você pode viver sem dinheiro, mas sem Jesus você não consegue viver. Você pode perder famílias, pode perder emprego, pode perder diversas coisas, mas Jesus não dá. Sirva a Jesus por sentir o gozo de estar com Ele ali. Como o servo do Antigo Testamento, o servo da orelha furada, que na lei dizia que depois de 7 anos ele tinha que ser libertado, porque ele era um israelita.
Só que ele chegava para o seu senhor e falava assim: eu quero continuar te servindo, você tem sido tão bom comigo, você tem demonstrado tanto amor para comigo e com a minha família, eu quero continuar te servindo. Eles pegavam esse servo, levavam diante do sacerdote e diziam para o sacerdote: olha, eu quero continuar servindo ao meu senhor. E aquele senhor dizia: eu quero continuar com esse meu servo. E a partir dali, ele já não era mais aquele escravo, ele era aquele amigo íntimo. Ele não estava ali porque ele estava passando uma necessidade, precisava sustentar a família e os filhos. Ele estava ali porque ele e aquele senhor se tornaram grandes amigos. Foi isso que Jesus quis dizer: não vos chamo mais servos, mas vos chamo amigos, porque os servos não sabem o que o seu senhor vai fazer, mas os amigos sabem. Então, que cheguemos a esse nível de intimidade com Deus, não um servo que o serve para obter recompensas, para obedecer leis, porque tem que obedecer essas leis, mas sejamos esse amigo íntimo, que serve a Jesus, porque quer estar ali, porque quer continuar perto dele, próximo dele. Como o filósofo Michel Montaigne dizia, que o amor verdadeiro era um amor de amizade, porque era um amor onde o homem estava ali com o seu companheiro, ou a mulher com a sua companheira, sem interesses nenhum. Eles estavam ali porque aquelas almas se tornaram uma. Então, meus irmãos, não exija do seu Deus uma recompensa. Se coloquem de pé.